Olá, esse é o People Analytics na Prática, podcast que explora como os dados estão transformando a gestão de pessoas no Brasil. Histórias reais, aprendizados e bastidores do People Analytics no Brasil. Disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao People Analytics na Prática, o podcast que explora como os dados estão transformando a gestão de pessoas no Brasil. Meu nome é Gabriel. E a cada episódio, você vai ouvir histórias reais, aprendizados e bastidores de quem está colocando People Analytics em ação dentro das empresas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre turnover. Quem fala conosco hoje é Zenir Mittman. Zenir é mestre em economia e possui um MBA em ciência de dados e analytics. Atualmente na TOTUS, ele lidera projetos de People Analytics voltados para desafios do negócio. Ele já liderou projetos como redução de turnover, melhoria da eficácia da liderança e aumento de produtividade. A missão de Zenir como liderança de People Analytics é tornar as decisões de gestão de pessoas cada vez mais baseadas em evidências. Sua atuação se destaca pelo uso de estatística, ciência de dados e storytelling, sempre com forte base na literatura científica e na tomada de decisão prática, além do engajamento de stakeholders e direcionamento de ações estratégicas a partir de dados e pesquisas. Bem-vindo, Zenir! Obrigado. Quem me dera cumprir essa missão toda aí. Então tá, cara, eu quero começar te perguntando como você chegou ao mundo de People Analytics. Como é que foi a sua formação, suas experiências profissionais que te levaram a esse lugar hoje em dia? Boa, meu contato com People Analytics, de certa maneira, ele começou há muito tempo atrás para mim, né? Foi logo no início da minha carreira, assim, o primeiro estágio que eu fiz, eu não lembro agora se era 2009, 2010, mas por aí, foi numa área no SESI, Serviço Social da Indústria aqui de Santa Catarina, e lá existia uma área que se chamava Núcleo de Informações e Pesquisas. E essa era uma área que aplicava questionários de pesquisa de clima, fazia tabulação e fazia análise estatística dos resultados. O que não tinha na época era esse nome, People Analytics. A gente não chamava de People Analytics. Entendi. Mas depois eu ressignifiquei esse meu primeiro estágio, né? E hoje eu entendo que a gente já fazia a People Analytics. Mas esse estágio eu fiquei, enfim, eu devo ter ficado 1 ano, mais ou menos, e depois eu fui trabalhar, meu primeiro emprego mesmo, eu fui trabalhar numa área de RH, mas o interessante é que assim, RH não era o que eu gostava de fazer. Eu estava saindo da universidade ali, tinha feito economia, e eu não entendia nada de RH. Então eu fui lá nesse RH para resolver coisas relacionadas a cargos e carreiras, mais relacionadas aos sistemas. Então eu não cheguei a entrar no mundo de RH de verdade nesse momento, assim, né? Eu fiquei pouco tempo daí nessa experiência. Aí eu fui trabalhar com planejamento financeiro. Trabalhei um tempo com planejamento financeiro. A empresa que eu trabalhava fundou uma empresa de People Analytics. E aí foi que aí foi que eu comecei a ter contato com esse nome, né? E um tempo depois eu fui trabalhar nessa empresa de People Analytics. E eu acho que foi uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa de People Analytics do Brasil. Mas eu fui trabalhar com planejamento financeiro dessa empresa. Então, eu entendia do negócio da empresa, né? Entendia da saúde financeira da empresa e tinha contato, claro, com as áreas que olhavam para People Analytics também. Depois disso, eu fui entrar na RH de fato, né? Daí eu saí dessa empresa e fui trabalhar com remuneração. Fui trabalhando com remuneração. Em paralelo, eu sempre tive um desejo de continuar estudando. E daí eu senti vontade de fazer um mestrado em economia e não muito relacionado ao trabalho, assim, a minha vontade de estudar, né? Era relacionado a querer me aprofundar mais em algumas coisas. E ali em economia eu estudei bastante estatística, econometria, e eu fiquei mais vontade de olhar para isso, né? De mergulhar nesse tipo de método. Depois eu mudei de empresa, entrei na RD Station, e daí na RD Station entrei trabalhando com remuneração, e ela já tinha uma pegada, tinha um espaço para trabalhar com Analytics lá que eu percebi,
E fiquei uns 3 meses trabalhando em remuneração, chamei minha chefe e falei para ela que, na verdade, o que queria mesmo trabalhar era com People Analytics. Tá, E tá. daí, foi ali que eu comecei, de fato, a trabalhar com People Analytics, né? Então, isso aconteceu, foi em 2018, que eu entrei na RD Station. A RD Station recentemente foi comprada pela TOTUS, né? E por isso que eu estou liderando hoje a área de People Analytics da TOTUS, foi nessa integração entre os RHs. Né? Essa Legal. foi a minha jornada de maneira reduzida. Eu pulei detalhes aí. Tá. Então você fundou, em parte, o People Analytics ali na RD, e hoje está liderando o da TOTS, é isso? Eu ajudei na construção da área, né? Quando eu cheguei, Tá. a área já estava começando a olhar o RH, né? A área de People Analytics, de fato, não existia, né? Uhum. Mas já tinha um colega meu, Gustavo Amorim, que estava começando a olhar para indicadores, né? Indicadores de RH e tal. E eu fui me metendo muito na linha de... O RH olhava para esses indicadores, tinha alguma variação lá, e eu era a pessoa que estava perguntando por que está todo mundo desesperado se esse indicador caiu X%. Isso é significativo? Isso não é significativo? Não é Entendi, uma entendi. variação natural, esperada? Tem que calcular isso. Eu era o chato que cobrava isso, né? Depois eu tive que calcular essas coisas. Sim. Então, essa parte de começar a olhar para a hipótese, testar estatisticamente ali, fui eu que fui puxando dentro da RT, né? Daí teve essa minha liderança que ela olhava para a remuneração, mas também olhava para People Analytics, né? Então foi ali que eu fui ganhando esse espaço. Perfeito, perfeito. E pensando em estrutura de time, assim, ao longo do tempo até hoje, como é que foi a estrutura? Quantidade de pessoas, quantidade de lideranças, os papéis também, se sempre foi centralizado ou se foi distribuído ao longo da empresa. Como é que foi esse caminho do time? Foi acontecendo, foi uma mistura assim do que a empresa precisava com aquilo que cada um queria se desenvolver, né? Então, ali, a parte de estudo foi acontecendo na velocidade que aconteceu muito porque eu estava lá perguntando, questionando, né, entrando um pouco para fazer esse tipo de pergunta mais científica, digamos assim, né? E a parte de visualização de dados, foi daí o Gustavo ele foi puxando, né? Então, ele fez essa parceria. Ele foi olhando mais para a visualização de dados e eu fui olhando mais para essa parte de estudos. Então, a empresa acabou crescendo nesses dois pedaços, né? O que a RD não tinha e não começou fazendo isso foi uma parte mais de engenharia de dados, né? Então, na RD, os dados ainda eram dispersos, a gente não tinha um banco de dados estruturado, enfim. Então, a gente acabou crescendo, talvez, muito também em cima das habilidades que o time tinha e das habilidades que o time queria se desenvolver, né? Entendi. Apesar de que eu acredito que tenha funcionado, porque antes da gente estruturar dado, a gente foi mostrando valor com essas outras frentes. Então, foi mais fácil depois a gente pensar, entender as necessidades do time, crescer o time, porque o valor estava mostrado já, né? É diferente se você quer primeiro organizar os dados, às vezes você acaba demorando um pouco mais ali para entrar numa maturidade, porque você passa um tempo onde é difícil você provar o valor, né? Você está numa parte muito anterior ao valor que você entrega para o cliente final. Claro, claro. E hoje como é que é essa estrutura ali na TOTS? Hoje na TOTUS a gente tem, e é uma estrutura recente, né, por causa dessa integração. Uhum. Então, a gente tem todo esse ciclo já, né? A gente tem uma parte de engenharia de dados, então tem pessoas mais especializadas que olham para isso, para como os dados são organizados, para a confiabilidade desses dados, para a escalabilidade desses dados. Tem uma outra parte do time que é mais focado em data vis, então olha para dashboards, olha para reports que são mais recorrentes, né? E olha para uma análise mais tática e para um storytelling mais sobre o que está acontecendo no negócio e como isso está refletindo nos dados. E depois a gente tem uma área também de estudos,
E essa área de estudos, ela vai atuar mais quando quando o negócio tem alguma decisão para tomar e não existe um consenso, uma concordância sobre determinado tema. Então, a gente entende quais são as hipóteses sobre aquele tema, testa essas hipóteses e faz esse estudo, né? E monta um storytelling em cima daquilo que a gente vai descobrindo, daquilo que a gente pesquisa cientificamente e ajuda nessa parte de decisão, né? A gente também tem ali na TOTUS um outro pilar que está olhando para a produtividade do RH de uma maneira mais geral, olhando para automação robótica de processos e para modelos de linguagem, né? LLMs, então chatbots e coisas do tipo, também fica dentro da área de People Analytics. Perfeito, perfeito. A gente falou de estrutura e eu acabei pulando aqui uma pergunta que é a seguinte, Zenir. O que, pra ti, tá? O que tu considera como sendo People Analytics? Como você definiria People Analytics? Eu, até um tempo atrás, eu definiria quase que, não diria exclusivamente, assim, mas como a principal definição, como um olhar metodológico e científico a respeito das questões relacionadas à gestão de pessoas da empresa. Uhum. Ok. Eu diria mais assim. Hoje eu acho que é um pouco mais amplo, porque tem uma parte que não é tão científica, mas que é mais técnica. Por exemplo, a estruturação de um banco de dados, né? Então tem uma questão tecnológica ali que eu não sei ainda tão bem como encaixar numa definição bonita, né? Tanto a parte de visualização de dados também, né? Uhum. Essas outras habilidades que eu acho que tem que fazer parte de People Analytics também. Mas eu acho que People Analytics começou a ser chamado assim quando a gente pensa em Google, essas coisas todas, tanto por uma questão técnica, de ter esse poder computacional, mas também, e eu acho que essa talvez seja a novidade principal, esse olhar mais científico dentro da empresa, né? Um olhar científico dentro da empresa. Perfeito, perfeito. E agora indo para uma pergunta que é similar a essa, assim. Como você vê o impacto possível de People Analytics nas empresas? Eu acho que eu gosto de pensar que People Analytics reduz o erro da decisão. Tá. Né? Eu sou uma pessoa mais pessimista, né? Então, em vez de eu pensar que aumenta o acerto, eu penso que reduz o erro, né? Então, a gente tem uma maior chance de tomar decisões acertadas. Como as coisas são complexas e probabilísticas, né? A gente mesmo tendo uma série de evidências, a gente pode tomar uma decisão errada em cima daquilo, seja pela complexidade, seja por vieses nossos na análise, né? Então, eu acredito que é uma sistemática que ajuda a reduzir o erro, né? A gente começa a acertar mais as decisões de gestão de pessoas. Perfeito. Vamos entrar no case, então, Zenir? A gente tem um case de turnover que você está trazendo pra gente. Como é que é isso? Que case é esse? Como é que ele surgiu? Qual era o contexto da área no momento? Então, eu até eu não me planejei tão bem assim. Tá. Eu pensei num case específico e depois eu fui refletindo porque esse case, ele é um pedaço da história que a gente teve, né? E é um case que aconteceu dentro da RD, né? E foi principalmente ali depois do começo da pandemia, ali 2020, 2021, e a gente começou a ter comportamentos diferentes de turnover, tá? Então esse foi o início, né? E ele culminou em alguns cases de turnover depois, mas eu acho que o início foi bastante interessante também. Porque a primeira coisa que a gente fez foi tentar entender o que pode causar turnover. Entender como que o turnover funciona, né? A gente tinha uma percepção de que as pessoas estavam saindo cedo demais também. Então, entender na literatura científica, né? Por que as pessoas saem cedo. E daí, essa pesquisa foi fazendo com que a gente
começasse a ter uma espécie de teoria sobre como o turnover funciona, né? Então a gente estudou, quando eu digo estudou, leu, né? Leu artigos científicos sobre isso, sobre o que acontece com a satisfação com o trabalho quando a pessoa muda de trabalho, sobre tem um termo que é usado bastante que é honeymoon hangover, que é aquele início que a pessoa está no trabalho, a satisfação dela é mais alta, depois a satisfação cai, a gente foi tentar entender se isso estava relacionado. Que é o efeito da lua de mel, né? Isso. Lua de mel e ressaca, se fosse traduzir, né? Perfeito. A gente também foi ler alguns artigos que falam sobre o processo decisório sobre sair. Depois, até nas minhas dicas, eu vou indicar um artigo que vai contemplar várias dessas coisas, né, que a gente está falando. Então, uma das coisas que eu achei mais interessante assim, nesse processo, que não passava pela minha cabeça antes, né? Uhum. Mas que muita gente sai da empresa sem estar pensando em sair antes, até que acontece alguma coisa, um evento específico, que tu não tem controle. Que tu não tem controle. Então Uhum. a pessoa pode estar lá ok ou bem, satisfeita, não tá pensando em sair, tá vivendo a vida dela ali, pode estar com nível de engajamento alto, pode estar com nível salarial alto em relação à estratégia da empresa, e acontece alguma coisa. Então, que coisa pode acontecer? A pessoa pode casar, a pessoa pode engravidar, a pessoa pode separar, enfim, vários eventos da vida pessoal, né? A pessoa pode, o cônjuge ou a cônjuge pode ter que se mudar, e daí na época, né? Eu trabalho bastante presencial, a pessoa tem que sair da cidade. Mas também acontece coisas dentro da empresa, né? Pode ter uma reunião que ela sofre um assédio, pode ter, às vezes não é nem um assédio, mas ela entende que algo que aconteceu naquela reunião não é compatível com os valores dela, e daí ela passa a pensar em sair, eventualmente sai. Ela pode esperar um aumento salarial em determinada data, não acontece, esperar uma promoção, a promoção não aconteceu, então eu vou pensar em sair. E que daí até uma saída que se chama saída por script, porque ela já pensa antes, inclusive, né? Se tal coisa acontecer, eu vou sair. Que legal. Tá. E então a gente foi montando essas possibilidades todas, né? E isso fez com que a gente também mudasse pesquisas que a gente fazia. Então a nossa pesquisa quando uma pessoa pedia demissão, né? A gente mandava uma pesquisa e a gente mudou a nossa pesquisa para entender se esses eventos únicos estavam acontecendo. E eles estavam acontecendo, depois a gente descobriu mesmo, né? E tinha esses eventos únicos que a pessoa conseguia descrever o evento, que a partir do qual ela começou a pensar em sair. E talvez talvez para nossa surpresa, mas não para surpresa de muitos, o evento mais comum na época era receber um convite para participar de um processo seletivo em outra empresa. Então a pessoa estava bem, estava feliz ou não, mas não estava pensando em sair, recebe um convite para participar de um processo seletivo, e daí ela começa realmente a pensar em sair. Então esse é o evento mais comum. Então muitas vezes a gente precisa entender que tem outros fatores, né, que atuam, e esse fator seria um fator mercadológico, que deve, em teoria, assim, variar conforme o mercado está procurando mais ou tem uma rotatividade maior. Dependendo também da área, né, da pessoa, nível de senioridade, coisas nesse sentido. Olhando assim pro projeto, como é que ele surgiu, de fato? Vocês, no RH, começaram a pensar sobre a necessidade de olhar para isso? Ou tiveram outras reuniões com diretoria ou algo assim que fez com que esse tema ficasse em relevância? Primeiro foi no RH, mas foi... E daí, assim, minha memória pode me trair aqui, né? Beleza. Mas era um assunto que era, se eu não me engano, era discutido na diretoria da empresa também, né? Então veio da gente estudar mais o tema. O que aconteceu depois, e por um certo tempo, a gente tinha, e daí faz parte do histórico da área, assim, e eu acho que também fala um pouco sobre como construir uma área de analytics, né? Por um certo tempo, o RH ele era muito protagonista em falar qual que era o problema
Perfeito. E às vezes a gente chegava lá com o problema que ninguém tava nem aí com o problema. Aham, sim. Né? Então, Perfeito. às vezes a gente via o turnover da empresa subindo como um todo, Aham. mas para as outras áreas eles não estavam sentindo aquilo como um problema naquele momento. O que aconteceu, e daí a gente teve um pouco de dificuldade de entrada com as outras áreas, e era um momento que a gente estava provando a relevância da área de analytics também. Mas o que aconteceu depois foi que as áreas sentiram. Tá? Então, Tá, olha só. e ali surgem os outros cases. E daí, um dos cases é o que eu tinha planejado inicialmente trazer aqui, que eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco mais. Tá. Daí surgiram cases específicos, que daí a gente montou um estudo específico para diretorias. Né? Na época, a gente montou um estudo para a diretoria de tecnologia, Uhum. e depois a gente também montou para a área de vendas. Então foram 2 estudos focados em turnover. Tá? E daí a gente já tinha esse conhecimento teórico. A gente já tinha mudado a nossa pesquisa de saída, então a gente conseguiu falar mais do problema também Certo. com essas áreas, né? Mas o negócio avançou mesmo quando a área pediu ajuda pra gente. Que daí entrou nesse outro case. Que daí a gente entra no case mesmo, que é o estudo que a gente fez na área, né? E que estudo foi esse? Como é que veio o pedido das áreas? Vocês haviam já apresentado o estudo de turnover e existia então uma percepção maior de relevância ou daqui a pouco de impacto possível assim da área de analytics? Eu acho que tinha uma percepção de que o turnover da empresa era um problema. Tá. Mas não tinha uma percepção de que o turnover da minha área é um problema, de que eu estou me importando de verdade com isso. Eu acho que era mais ou menos assim. O que aconteceu na época é que algumas pessoas chave saíram dessas áreas, e isso acho que chamou atenção para o problema. Perfeito. Né? Tá. E daí eles foram olhar e foram entender que eles estavam com dificuldade de reposição. Né? Era uma época que o mercado estava aquecido. Então eles ficavam bastante tempo, um tempo maior do que esperado, com a vaga aberta. Né? Tem a questão da pessoa aprender a função dela, né? Com a pessoa mesmo, independente do nível, né? Ela entra nas primeiras... Durante algum tempo, porque isso também a gente consegue calcular dependendo da área, né? Então, durante algum tempo, ela vai estar aprendendo a lidar com a empresa, né? Então, você perde essa produtividade e as áreas começaram a sentir isso. Estavam com esse tipo de problema. Aí a gente estruturou o estudo. Né? E como é que funcionou essa estruturação do estudo? A gente fez uma conversa com a diretoria da área e com BTs da área também, e People Analytics junto, onde a gente mostrou o contexto, e daí a gente trouxe dados de dashboard, principalmente, dados dessa pesquisa de saída, mostrando numericamente, sim, o turnover da tua área está subindo, né? E no caso era o turnover voluntário. O turnover estava maior do que sempre esteve naquele período do ano, até aquele período do ano. A gente viu que a maioria dos casos as pessoas saíam por um evento específico, e esse evento era convite para participar de um processo seletivo. Então, a gente já trouxe essa informação junto ali, né? E daí, nessa reunião, a gente estabelece o escopo do estudo, define o que exatamente que a gente vai estudar, qual que é o problema, combina, daí essa acredito que é uma parte bem importante, assim, a gente combina também a governança do estudo, quem vai fazer o quê, e em que pontos que a gente vai envolver as outras pessoas. Perfeito. Porque senão, e aconteceu isso na RD antes, né, e a gente foi aprendendo a fazer porque a gente foi fazendo de um jeito que não dava tão certo, né? Às vezes a gente ficava meses estudando alguma coisa e lá no final a gente ia falar de novo com a pessoa e daí ela, nossa... Ou às vezes a cobrança vinha ao contrário, né? Vinha, putz, a gente falou isso há meses atrás, e aí? Né? Então daí, né, ali a gente já combina um cronograma, e daí com essa definição a gente parte para uma outra etapa, que é uma etapa de levantamento de hipóteses.
Então a gente tenta entender o que está na cabeça das pessoas sobre a saída, né? O que o diretor daquela área acredita que está acontecendo com a área. Perfeito. Então a gente tem... pensando bem num como montar um estudo, então, de People Analytics, assim. A gente tem essa parte inicial de definição de escopo e de também alinhamento de responsabilidades ao longo desse estudo, assim. Isso. A primeira parte, então, vai ser essa definição de escopo, alinhamento de responsabilidades, junto com as pessoas interessadas, as pessoas que pediram, requisitaram aquilo. Isso. Uhum. Um outro ponto importante Uhum. é se a pessoa vem, te procura por causa desse problema, né? Uma área, mas ela não tem tempo para dedicar para conversar sobre isso, para ajudar nas hipóteses, pode ser que isso aumenta muito a complexidade do estudo. E pode ser que não vale a pena fazer aquele estudo. Pode ser que é melhor atender um outro problema, porque quando realmente é um problema, a pessoa interessada vai participar. Isso também a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Tá, legal. O tempo do time, ele é valioso, tanto quanto o tempo da pessoa, né? Então, Perfeito. a pessoa participa também. É claro que com responsabilidades diferentes, né? Em momentos diferentes, mas ela participa também. Perfeito. Então, pensando numa linha do tempo, assim, a gente começa com essa definição de escopo, alinhamento de responsabilidades, e daí tu estava iniciando a falar sobre o levantamento de hipóteses. Isso. No levantamento de hipóteses, a gente tenta extrair o que está na cabeça de todo mundo ali, né? Do que está na cabeça do RH, normalmente representado pelo DP, o que está na cabeça do diretor da área ou da área cliente ali. E a gente também, dado o nosso conhecimento do tema, também elabora as nossas hipóteses, né? Então a gente costuma sair dessa reunião com a missão de formalizar essas hipóteses, porque às vezes a ideia que as pessoas têm é uma ideia que não é exata, não é uma coisa testável, né? Uhum. E você tem que aprofundar até chegar no cerne da hipótese da pessoa. Perfeito. Né? E, por exemplo, o problema é remuneração. Qual o problema de remuneração? Né? O problema é as pessoas ganham pouco versus o mercado, quem ganha menos sai mais, ou as pessoas estão insatisfeitas, ou pessoas não têm tanto aumento quanto elas gostariam. Perfeito. Então a gente sai de uma coisa mais, o problema é remuneração, para coisas mais específicas, né? Uhum. Então o objetivo dessa reunião é conseguir captar essas coisas mais gerais, se conseguir especificar na reunião melhor, mas depois a gente costuma mandar uma lista de hipóteses para a pessoa. Pedindo aprovação dessa pessoa a respeito da lista. Isso. Certo. Porque a ideia é que a partir do momento que a pessoa olha aquelas hipóteses e vê que as ideias dela também estão colocadas lá, ela vai ser convencida pelo que o estudo vai falar depois. Né? Se a gente mostrar que uma hipótese dela não faz sentido, a gente tira uma dúvida dela. Se faz sentido, a gente também tira uma dúvida dela. Né? Ela começa a ter argumento para defender uma ação, um plano de ação específico para aquilo. Né? Para tomar uma decisão sobre aquilo. Tanto engaja a pessoa desde o início também no que vai ser feito ou estudado, de fato, no estudo. Assim. Ela vai aprovar esse projeto e esse estudo. Isso. Beleza. Porque se a gente chega com um projeto que não responde à dúvida que ela tem, ou se não tem a hipótese que é o que a pessoa acredita, que é o que está fazendo o funcionário sair e pedir demissão, não adiantou. Pode até mostrar algumas coisas interessantes, mas ela vai continuar pensando que o que realmente está acontecendo é aquele outro fator. Perfeito. Entendi. Depois dessa etapa de levantamento, aí a gente vai para uma parte que é uma parte talvez mais chata do meu ponto de vista, né? Do que eu gostava de fazer, né? Que é uma parte de levantar e tratar os dados, né? Então, nessa etapa, você tem que pegar aquelas hipóteses e entender quais dados você precisa para testar aquelas hipóteses. Nem todas você consegue testar, né? Às vezes são hipóteses que você não tem dado. Uma hipótese, por exemplo, eu acho que as pessoas estão saindo porque o mercado está muito aquecido.
isso não é tão fácil de descobrir se é verdade ou não, né? Uhum. Você não tem um dado de mercado, de turnover, daquela função específica, daquela disciplina específica. Ou se tem, é um dado específico feito por alguma instituição, acerca de algumas empresas, de alguma região. Nem sempre vai combinar com aquilo que tu Perfeito. tá querendo olhar, né? Então vem essa parte, coleta de dados, e daí, eventualmente, e no nosso case específico, a gente, inclusive, aplicou um questionário para as pessoas responderem, porque tinha hipóteses que a gente entendeu. A gente poderia aplicar um questionário, né? Então, a gente tinha hipóteses ali, por exemplo, relacionadas ao nível de conexão que as pessoas tinham umas com as outras e com o próprio trabalho. Tinha hipóteses relacionadas a desenvolvimento, se as pessoas acreditavam que estavam se desenvolvendo na função. Tinha hipóteses relacionadas à remuneração, hipóteses relacionadas à liderança. Então, tinha bastante hipótese diferente, né? Mas, por exemplo, o quanto que a pessoa está conectada com as atividades dela, a gente não tinha esse dado, né? Não tinha uma medida disso, pelo menos. Então, a gente aplicou um questionário onde a gente fazia algumas perguntas para entender o nível de conexão dela com as atividades que ela tinha. E uma outra coisa interessante desse estudo é que a gente fazendo aquela pergunta, a gente não tinha como esperar um ano para ver se, dependendo da resposta, a pessoa sair ou não. Aí, o que a gente fez? A gente também colocou algumas perguntas que medem intenção de saída. Uhum. Então, a gente cruzou algumas respostas da pesquisa com intenção de sair. Perfeito. Ao invés de cruzar com o turnover diretamente. Intenção de saída é uma variável mesmo, né? Não é um jeito de falar, né? É uma variável estudada na literatura. Isso, é uma variável estudada. Existe referência dessas perguntas em português que a gente utilizou, validadas psicologicamente. Tem um outro fator que eu acho que é interessante, pensando em pesquisa, né? Em perguntas. Uma dificuldade, um desafio que a gente tem, quando a gente tem um monte de hipótese e tem que fazer um monte de pergunta, a gente não consegue, não é sempre que a gente consegue fazer todas as perguntas que a gente deveria fazer para obter determinada medida. Então esse é um outro, pela quantidade de perguntas mesmo, né? As pessoas vão ter que parar o trabalho delas para responder um questionário que pode ficar gigante. Então tem uma etapa ali que a gente acaba, em muitos casos, escolhendo e reduzindo aquele questionário, e daí a gente perde validade científica ali, mas para conseguir testar determinada hipótese, né? Então a gente aumenta o nosso erro, aumenta a chance da gente tomar uma decisão errada em cima daquilo, por isso que a gente acaba fazendo algumas escolhas ali, né? Nesse questionário específico, eu lembro que para as pesquisas de intenção, para as perguntas de intenção de saída, a gente não fez nenhuma redução. A gente colocou todas as perguntas que tinham na versão resumida da referência que a gente utilizou. Então, a referência tinha uma completa e uma resumida. Uns 5 itens, uma coisa assim. No máximo 5 itens. Não Perfeito. Era mais de 5 itens. Perfeito, tá? Perfeito. Eu acho que eu sei que escala é essa. Acho que tô meio ligado nela, assim. É bem curtinha mesmo. Mas eu queria saber sobre o stack que vocês usaram, tecnológico mesmo, para coleta de dados. E depois a gente vai chegar na análise daqui a pouco, né? Mas tu falou de dados que já tinham na empresa também. Qual era o stack que vocês estavam trabalhando naquela época para conseguir os dados das pessoas da empresa? Naquela época, a gente utilizava para fazer questionários o SurveyMonkey. Tá. Então, a gente aplicava para o SurveyMonkey. Os dados da empresa, eles estavam em sistemas que a gente extraía via Excel. Então, é o que eu falei, a gente não tinha uma estrutura de banco de dados naquela época, né? Perfeito. A gente tinha uma vantagem em relação a outras empresas, e a AMD não era uma empresa com um headcount muito alto. Na época tinham 600 funcionários, 650. Então, era uma vantagem, mas uma desvantagem quando a gente fala de significância estatística, né? A gente acabava tendo que, em muitos casos, empilhar dados para a gente conseguir testar algumas hipóteses. E quando você aplica uma pesquisa numa empresa que não tem um headcount muito alto, né?
em uma área dessa empresa, então, ou seja, já não é um headcount da empresa, é um headcount de uma área, né? Uhum. Então você tem desafios. Você aumenta a chance de chegar a uma conclusão errada também, né? E daí a gente entra na significância A estatística, né? O stack que a gente usava daí depois para fazer a análise estatística era o R. A gente sempre usava o R mesmo. E por que a gente usava R? Porque é uma ferramenta. Primeiro, uma ferramenta gratuita, né? É uma ferramenta que tem, né? Então era fácil acessar, não tinha nenhuma limitação de orçamento, nada. Como tem outras ferramentas também que são gratuitas, né? Mas eu acho que assim tem uma questão de histórico daí, né? Quando você está fazendo People Analytics, a ferramenta em si nem sempre é tão importante. O importante é que você vai fazer o teste corretamente. E daí eu era uma pessoa que eu tinha um histórico usando R, né? Então lá no mestrado, em economia, né? Normalmente quando a gente vem de uma área científica, assim, pelo que eu já percebi, biologia, Perfeito. psicologia, economia, né? Muitas vezes usa o R, né? Quando a pessoa é de analytics e vem de uma área mais de computação, ela vem com uma tradição mais do Python, né? No meu caso era R, né? Era onde eu costumava fazer análise. Então usei o R na época, mas poderia usar Python, poderia usar uma outra linguagem, né? Uma outra ferramenta ali para fazer. Então, basicamente, o stack foi SurveyMonkey para aplicar a pesquisa, Google Sheets e Excel na parte de extração e armazenamento do dado, e o R para fazer tratamento do dado também, acabei utilizando o R, e para fazer as análises também. Show. E as análises de dados? O que foi feito de técnica estatística? Chegou a falar de significância estatística também, né? Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso, assim, o que é isso e por que essa parte foi feita dessa forma e não só com dashboard ou algo nesse sentido. Significância estatística é uma armadilha pra mim, cara. Porque assim... Não, fala por cima, Zê. Não precisa... Não se preocupa. É porque eu gosto de epistemologia, né? Então, significância estatística, de maneira bem leiga, ela vai ajudar a gente a entender qual que é a chance da gente chegar naquela conclusão ao acaso. Então, a gente não quer chegar naquela conclusão ao acaso, né? Então, a gente vai conseguir fazer uma medida disso. E daí a gente estabelece um crivo a partir do qual a gente diz que a partir daqui a gente confia, né? Esse crivo, ele é arbitrário, né? Então, dependendo da ciência, né, específica, ela usa crivo diferente, inclusive, né? Na física, o nível de significância que precisa ter é muito maior do que na economia, né? E muito maior do que na psicologia, né, acredito eu, tu pode me desmentir, mas né, nas ciências sociais e humanas, existe um nível de complexidade muito maior, né? Muito mais variáveis determinando certos fenômenos. Então, a gente tem crivos diferentes, né? Normalmente, a gente usa o crivo ali do p-valor de 5%. Então, ou seja, 95% de significância estatística. Né? E por que essa análise e não dashboard? Porque quando a gente chegou a usar dashboard para detectar o problema e mostrar que valia a pena a gente entrar nesse estudo, né? Tá. Então a gente viu no dashboard que o turnover ele estava numericamente subindo, o turnover voluntário. Numericamente estava subindo. Eu tô falando numericamente porque para ser mais precioso, né? A gente não sei se ele estava subindo com significância estatística, mas numericamente ele estava subindo. Né? Então o que a gente fez foi investigar. Né? Está subindo mesmo? A gente viu que sim, estava subindo. O turnover de uma média móvel de 12 meses, a gente pegava um período de dezembro, por exemplo, a gente conseguia testar a significância dessa diferença. E depois, para as hipóteses também, a gente precisa fazer um teste, né? Para saber se
se existe diferença entre o grupo que, sei lá, o grupo que tomou água e saiu, o grupo que não tomou água naquele dia e saiu. Se existe diferença de turnover nesses grupos. Então a gente sempre faz um teste, né? O dashboard ele serve mais, nesse caso, para fazer um acompanhamento tático das métricas. Ele não testa não tem um teste automático ali. Até pode ter, sei lá, no Power BI você consegue fazer integração com Python, com R, mas normalmente a hipótese ela é a posteriori. É muito difícil de antes você montar, não, vou fazer um dashboard que testa tudo. Não é. Então daí a gente vai para o estudo mesmo mais específico. Né? Perfeito. Que outro teste que a gente fez ali? A gente fez teste a gente usou regressão logística para estimar a probabilidade de saída em X tempo contra alguma variável, né? No caso aqui, por exemplo, contra uma variável de tempo desde o último momento, né? E daí a gente olhava tempo desde o último momento, o que acontece X meses depois, sai ou não sai. A gente consegue estabelecer isso. E conseguiria estabelecer também quanto cada mês a mais sem aumento aumenta a probabilidade da pessoa sair ou não. Então, Legal. Também é uma medida que dá para fazer, né? A gente usou também, e aqui foi o primeiro estudo que a gente usou análise de sobrevivência. E quando a gente fala de turnover, a análise que a gente faz ela é muito dependente do tipo de dado que a gente está olhando. Né? E o turnover ele se encaixa muito bem com a análise de sobrevivência, porque a gente está querendo estimar o risco de uma pessoa sair ao longo de um tempo. Né? A análise com regressão, por exemplo, a gente teve que determinar um tempo específico, 6 meses depois, o que acontece. No caso da análise de sobrevivência, a gente não precisa. Né? Na análise de sobrevivência, a gente consegue olhar a retenção estimada das pessoas em qualquer tempo que a gente tenha a amostra. Né? Uma outra característica interessante da análise de sobrevivência é que ela é uma análise que consegue lidar bem com dado censurado. Dado censurado é aquele dado que, a partir de determinado ponto, a gente não consegue mais observar. Então, por exemplo, o nosso estudo era sobre turnover voluntário. Queria saber por que as pessoas pediam para sair da empresa. Certo. Mas, se a pessoa é demitida, eu não sei se ela pediria para sair ou não, dada uma característica dela. Então, esse é o dado censurado. Eu consigo observar ela até ela ser demitida. Depois disso, eu não sei. Não sei. Outra coisa tem uma pessoa que entrou há 3 meses da empresa. Como que eu vou determinar a probabilidade dela sair em 6 meses? Que seria o caso de uma regressão logística, né? Eu não consigo. Eu tenho que pegar esse dado e jogar fora. Na análise de sobrevivência, eu consigo usar esse tipo de dado. Então, é uma análise bem interessante, né? E é interessante também porque a análise de sobrevivência ela engloba várias técnicas diferentes de análise. Então, você pode fazer curvas de retenção, né? E ver ao longo do tempo qual que é a retenção estimada para o grupo que deu uma boa avaliação para a liderança e para o grupo que não deu uma boa avaliação para a liderança. E eu comparo essas curvas e consigo fazer um teste estatístico para ver se essas curvas são diferentes ou não. Ou seja, para ver se o tempo até pedir demissão é diferente entre esses dois grupos, um com alta satisfação com a liderança e outro com baixo, algo nesse sentido? É mais se o risco da pessoa sair é maior ou menor, dada uma avaliação positiva da liderança ou dada uma avaliação negativa da liderança. Então, risco ao longo do tempo, então. É risco ao longo do tempo. Perfeito. É isso. Perfeito. Porque o tempo em si é outra medida que é bem difícil também de lidar por causa de dados censurados. Né? Então, a gente conseguiu usar essa análise de sobrevivência. E a análise de sobrevivência, dentro desse grupo de análise de sobrevivência, também tem um tipo de regressão. Então, eu consigo fazer uma regressão múltipla que lida bem com dados censurados e calcula esse risco ao longo do tempo. Eu até acho que o termo técnico, quando a gente fala de análise de sobrevivência, é período.
não é nem risco, tá? Mas enfim, eu não tenho certeza agora. Mas Caraca, tá? Não fazia ideia disso. mas porque em inglês é hazard, né? Eu acho que a melhor tradução Tá. seja perigo e não risco. Aham. Tá, perfeito. Mas enfim, a gente consegue daí fazer várias variáveis ao mesmo tempo. Entender quais são as variáveis que têm mais peso para sair. Então foi o primeiro estudo que a gente usou isso. E a gente também fez várias análises com teste de diferença entre médias, né? Uhum. Por exemplo, ou testes de correlação também, né? E daí correlação também é um tema interessante, porque tem vários tipos de correlação, então dependendo do tipo de dado, você faz um tipo de correlação diferente. Mas a gente fez também análise de correlação quando a gente fala de intenção de saída e outras métricas da pesquisa, né? Claro, Então, claro, para entender se pessoas com maior intenção de saída tinham alguma outra variável de trabalho em que elas também tinham, sei lá, fatores a mais, assim. Daqui a pouco, baixa satisfação com liderança ou coisas nesse sentido, né? No caso de satisfação com liderança, como era uma pesquisa que a gente já aplicava, Uhum. a gente conseguiu fazer análise de sobrevivência. Legal, legal. Agora, por exemplo, satisfação com remuneração, que é algo que a gente não tinha e daí aplicou numa pesquisa única, a gente não tinha como fazer análise de sobrevivência. Então a gente comparou com a intenção de saída. Bacana. Tá, então pensando aqui nessa linha do tempo, de novo. A gente tem o início lá, que foi com a definição de escopo, alinhamento de responsabilidades, expectativas em relação ao projeto. A gente vai para o levantamento de hipóteses, que precisa ter uma aprovação depois da pessoa que requisitou o estudo, né? Coleta de dados. Depois da coleta de dados, a gente partiu para análise de dados. A gente já entendeu o stack de como é que foi isso, né? E depois disso, a gente foi, então, para uma parte de apresentação desses resultados ou dessas análises, né? Como é que foi a apresentação disso? Aqui a gente adotou uma estratégia que eu acho que, principalmente em estudo mais longo, que esse era o caso, né? Uhum. A gente fez uma pesquisa, teve que planejar essa pesquisa. Então, na parte de coleta de dados, não foi simplesmente sentar e fazer algumas perguntas, né? A gente teve que pegar, então, as hipóteses, entender se existia já uma medida sobre aquilo que a gente queria medir. É uma coisa complexa. Então, isso leva tempo. Perfeito. A nossa estratégia foi algumas hipóteses a gente tem dados relativamente prontos, outras a gente tem que construir. O que era relativamente pronto, a gente trouxe e fez análise antes. Então, a etapa de coleta de dados, ela não ocorre necessariamente antes da análise de dados. Algumas coisas a gente já vai analisando, então as coisas vão se misturando. E a gente fez algumas entregas parciais. Então, quando a gente terminava um lote de análise, a gente voltava com um squad, ele fazia parte do estudo, e apresentava resultados parciais com aquilo que a gente tinha analisado, mostrava o cronograma das datas esperadas das próximas análises, né? Então, a gente fez em etapas diferentes essa entrega, tá? No final, quando a gente terminou todas as análises, aí sim a gente fez um storytelling mais bem elaborado, digamos assim, que as outras eram um pouco mais, tal hipótese, esse foi o resultado, funciona, não funciona, e ali foi um storytelling mais bem elaborado, separado por temáticas. A gente levou só aquilo que a gente entendeu que era mais importante dentro das coisas que a gente descobriu. Normalmente a gente traz não descobertas ou hipóteses invalidadas quando tem uma crença forte lá no começo sobre aquilo, senão a gente não traz até nesse diagnóstico final. E outra coisa que a gente já levou no diagnóstico final, daí junto com DPs, DPs elaboraram planos de ação de acordo com que uma sugestão inicial, né, de planos de ação. Então a gente levou o storytelling, levou as principais descobertas e levou junto também já algumas ideias de planos de ação. O que a gente mudou ao longo do tempo é que muitas vezes a gente não leva necessariamente o plano de ação, mas a gente sempre leva uma recomendação. E que a gente, como People Analytics, recomenda que seja feito de acordo com aquilo que a gente descobriu.
Mas quem define o que vai ser feito não é, pelo menos na nossa governança, nunca foi assim e eu acho que não faz sentido ser. Não é a área de People Analytics. Vai ser a área especialista naquele tema específico que a gente descobriu, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse, se uma descoberta tivesse sido que pessoas que, dependendo do posicionamento salarial na faixa, a pessoa muda a probabilidade de sair, a área de remuneração teria uma interface ali para pensar num plano de ação, né? E junto com a diretoria da área para entender questões orçamentárias e coisas do tipo. Spoiler, não foi o caso, a gente não detectou isso. E o que vocês detectaram? Qual foi o impacto desse estudo, assim, depois que vocês apresentaram? Alguma ação foi mudada? Tu falou sobre uma mudança, por exemplo, na entrevista de desligamento, né? O que aconteceu como impacto da apresentação e da feitura mesmo desse estudo? Sim. Eu acho que, assim, a hipótese mais forte era relacionada à remuneração. Tá? O que a gente descobriu? E eu acho que isso é interessante, assim. A gente descobriu que quanto mais tempo a pessoa estava sem aumento, maior era a probabilidade dela sair. A gente descobriu que insatisfação com remuneração estava relacionada com intenção de saída, mas era fraca a relação. Então existia uma relação significativa, porém fraca, principalmente em comparação com outras variáveis, né? A gente descobriu que, pelo menos nessa amostra, nessa época, né, o posicionamento salarial não fazia diferença e que o percentual de aumento salarial que a pessoa recebia não fazia diferença. Uhum. Ou não foi significativo, né? A gente pode pensar dessa maneira, né? Se a gente tivesse talvez uma amostra super grande, talvez Certo. as curvas se separassem, né? Mas naquele momento a gente não descobriu isso. Então, disso derivou, por exemplo, um plano de ação sobre uma tentativa de redução do tempo de aumento das pessoas da área, né? Uhum. E derivou também uma ação daí mais voltada para a comunicação, para as pessoas entenderem como funciona a questão de aumento salarial na RD e tal, para as pessoas. A hipótese, daí uma hipótese não testada, né, é que uma melhor comunicação sobre remuneração melhoraria a satisfação com a remuneração das pessoas. Né? E como isso foi um tema ali também, essas foram ações que a gente tomou. Um outro plano de ação foi derivado justamente de satisfação com liderança. A gente viu de uma maneira muito clara que pessoas com menor satisfação com liderança tinham uma maior tendência a pedir demissão, né? Então, teve um plano de ação também a respeito disso. E daí, inclusive, a gente conseguiu, né, nessa pesquisa sobre liderança, a gente também faz várias outras perguntas, além de satisfação com liderança, né? Então, a gente conseguiu descobrir quais comportamentos da liderança também estavam associados a uma maior chance da pessoa sair, ou a ausência de determinados comportamentos, né? Legal. A gente também focou um pouco nisso, daí dentro de liderança, o que a gente vai fazer? Vamos focar nesses comportamentos. Bacana. A gente também olhou para a percepção de desenvolvimento, né? E tinha uma pesquisa sobre percepção de desenvolvimento. E daí a gente também testou quais são as oportunidades de desenvolvimento que as pessoas vivenciavam, que aumentavam a chance dela estar satisfeita com o nível de desenvolvimento dela, né? E daí a gente usou isso também como um guia para melhorar a percepção de desenvolvimento das pessoas. A gente também teve uma série de ações que TPs organizaram sobre conexão das pessoas com o trabalho e conexão das pessoas entre si. Isso também veio de uma teoria do Job Embeddedness, que a gente estudou naquela etapa anterior lá de descoberta ainda, né? Antes desse estudo em si. Então foi uma série de ações, tá? A gente também descobriu uma outra coisa que eu acho que pode ser interessante, assim, que tinha na cabeça da gestão que existia um perfil no mercado que ficava pulando de uma empresa para outra. Tá. Que se é uma pessoa fica 6 meses aqui, 9 meses lá, então não comprar.
A gente analisou isso. E aí? Foi ver se o tempo das últimas, não lembro agora, 2, 3 empresas, uma empresa, não lembro agora, mas o tempo da última empresa ou 2 últimas empresas afetava a probabilidade da pessoa sair na RD. Não afetava. Não fazia diferença. Então também foi uma outra coisa que foi interessante descobrir, assim. Aí a gente fez todos esses planos de ação e tal. Depois desse estudo, de fato, o turnover da área caiu. O turnover voluntário caiu bastante. Tá? O que a gente nunca consegue responder. Lá, nem hoje, né? O mercado desacelerou? Será que tudo isso não foi uma movimentação de mercado? O mercado Perfeito. cresceu, o mercado desacelerou, né? A resposta para isso eu não sei. Uma coisa que eu sei é que não foi uma melhoria na satisfação com liderança que fez o turnover cair. Porque não melhorou, mesmo com o nosso plano de ação, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu consigo dizer. As outras ações, elas foram aplicadas, de fato, né? E aonde a gente conseguia mensurar, por exemplo, percepção de desenvolvimento, a gente verificou melhoria. Uma coisa que a gente não conseguiu fazer, teria sido interessante se a gente tivesse tido a oportunidade de fazer, é aplicar de novo aquela pesquisa para ver se as questões relacionadas à conexão entre as pessoas, satisfação com remuneração, se essas questões tinham melhorado. Claro. Mas aí é uma questão, a gente não conseguiu fazer isso por escolha, né? Depois desse estudo, a gente fez um estudo similar em vendas, a gente vai aplicando pesquisas com uma certa frequência, então nem sempre a gente tem um ânimo da companhia para aplicar todas as pesquisas que a gente quer, né? Certo. Então a gente não conseguiu fazer essa aplicação e de fato, mas de fato o turnover da área reduziu a níveis bons, assim. O problema deixou de existir. Olha, tá. Mas é isso, o meu lado cético não Sim. sabe dizer se foi só por causa dos nossos planos, porque, né? Eu acho que pouco, acho que foi, pelo menos um pouco. Certo. Né? E também a gente não sabe dizer se foi o mercado, porque essa informação, apesar de circular informalmente e às vezes até em revistas especializadas em RH, elas não trazem um dado, uma informação, um teste que passa do nível de exigência que eu acredito que uma área de People Analytics tem que ter, né? Uhum. Então, a gente não sabe, né, exatamente, mas o fato é que o turnover da área reduziu bastante. Cara, que case, né? E iniciando, assim, também o People Analytics na empresa. Então, o stack de vocês era baixo, né? Nesse sentido de não ter uma estrutura, assim, de engenharia que abarcasse tudo isso lá no início. Mas existiam dados, vocês foram atrás, colocaram em Excel, colocaram em Google Sheets, tabelaram, usaram R, né? E chegaram em resultados muito legais, fazendo análise estatística, né? E tentando responder perguntas que realmente importavam, assim, das pessoas que estavam perguntando sobre isso. Só fazendo uma justiça histórica, assim, esse não foi o primeiro estudo que a gente fez. Tá. Mas eu acho que ele foi um estudo bem parrudo, assim, que eu acho que mudou um pouco a percepção que as outras áreas tinham, não só o RH. O RH já estava totalmente comprado, digamos assim, né? Beleza. Mas que outras áreas, inclusive, começaram a ver o valor e a acessar depois a gente, a pedir ajuda, né? Então, eu acho que foi importante também nesse sentido. Entendi. E olhando para isso, hoje em dia, na TOTUS, liderando esse time agora, o que tu vê de diferença, assim, em relação a stack, filosofia, né? Ou como o RH enxerga essa área e tudo mais? A TOTUS, a gente está nesse momento de integração, né? Então... Certo. Falar um pouco de como era antes, eu não tenho o histórico completo, assim, né? Não tenho
não tenho tanto conhecimento, né? Mas a grande sinergia dessa integração que eu vejo é que um ponto da TOTS que era muito forte e muito bom, que era a parte de engenharia de dados, e na RD não. E na RD, essa parte de estudos era muito boa. Uhum. Então a gente conseguiu juntar esses times, né? E a parte de DataVis, nas duas empresas, eu acho que tinha uma boa evolução, assim. Então ali, Certo. DataVis estava bem estruturado, tanto na RD quanto na TOTS. Uhum. Essa junção deu uma boa sinergia, assim. Então eu acho que hoje a gente tem stacks bons, tanto na parte de engenharia de dados, na parte de DataVis e na parte de estudos. Beleza. Fazendo um bench, qual stack é esse, assim? Só pra gente terminar essa parte de cases. Como é que é o stack da TOTS hoje, em People Analytics? Cara, a minha especialidade não é engenharia de dados, né? Tá. Então, hoje, o que eu vou conseguir te dizer, assim, os dados, eles estão... A gente tem um data lake, né? Uhum. Existe um fluxo de dados bem estabelecido, que pega dados de sistemas de RH da companhia, que pega dados... alguns dados que ainda são armazenados em Excel, mas ele coloca dentro de um Fluxo. do data lake, de um fluxo ali. Uhum. Existe já um tratamento de dados que é feito antes do consumo desses dados. E hoje é consultado via BigQuery, principalmente, esses dados, né? Uhum. Então, o time ele costuma acessar ali um SQL esses dados, né? Na parte, e aí para o tratamento de dados e tal, usa várias ferramentas, usa Python também, então tem uma parte ali de programação que é utilizada. Na parte de DataVis, a gente faz alguma coisa de tratamento de dados também, mas boa parte já vem pronta. Uhum. A TOTS, ela hoje utiliza o Looker, que é uma ferramenta do Google. A RD ainda não está totalmente unido, né? A RD utiliza o Power BI, então a gente está utilizando por enquanto essas duas ferramentas em conjunto. Perfeito. E na parte de estudos, majoritariamente o time utiliza o R, né? Mas, por exemplo, agora tem pessoas no time que a TOTS utilizava mais Python, acho que tinha uma tradição mais ali vindo da engenharia, né? computação. Engenharia. Então usa mais Python, então a gente já tem gente no time ali que vai provavelmente desenvolver esses estudos em Python, né? Então a gente tá situado por ali. Olhando para tua história, Zenir, para as coisas que tu estudou, para o lugar onde está hoje, como é que tu vê a evolução de People Analytics no Brasil daqui a alguns anos? Daqui a alguns anos, tá? Eu acho que olhando como eu estou enxergando agora, né, na amostra que eu tenho, né, nos benches que eu faço, eu vejo que tem uma distribuição desigual de maturidade de People Analytics. Tem empresas grandes que estão pensando em como estruturar uma área de Analytics, estão pensando em como estruturar os dados de uma maneira melhor, né? E tem outras empresas grandes também que têm um nível de maturidade muito bom. Né? Então, eu vejo uma distribuição desigual. Significa que tem muita oportunidade, né? Então, eu vejo, assim, para quem trabalha com People Analytics, eu vejo ter bastante oportunidade. Tem uma incógnita, né? Que a gente está entendendo como que a gente consegue mesclar as coisas, que é a inteligência artificial, né? Perfeito. Como que People Analytics vai ser impactado por inteligência artificial, até que ponto vai existir alguma ferramenta que usa... quando eu digo inteligência artificial, estou falando desses modelos de linguagem, né? Dependendo... Tem muita coisa que que até pouco tempo a gente falaria em inteligência artificial, a gente estaria falando de outra coisa, na verdade, né? Sim. Não estaria só falando desse tipo de modelo. Mas, enfim. Então, como que a gente vai integrar isso dentro do People Analytics? Vai ser confiável? Não vai ser confiável? Eu vejo oportunidade, mas risco também, né? De empresas começarem a usar isso
de uma maneira não bem estruturada e daí chegar a conclusões erradas ou de vazamento de dado, né? Então, eu vejo... um lado que a gente vai ter que explorar ainda, entender como que vai ser feita essa integração, né? Mas tendo um nível de qualidade, de análise, uma qualidade boa, e tendo um nível de segurança da informação bom, pode surgir alguma coisa interessante também, né? Mas eu acho que são pré-requisitos, assim, né? Entendi. Mas de mercado, assim, eu acho que tem tanto por causa dessa questão de IA, mas também dessa desigualdade que eu enxergo, tem bastante oportunidade para People Analytics. Massa. E quais livros, referências, fontes de aprendizado tu recomenda para quem quer se aprofundar em People Analytics? Eu vou recomendar algumas coisas que não falam de People Analytics. Legal! Tá, beleza. Diretamente. Beleza. Porque, assim, eu acho que às vezes a gente pode ficar muito preso no dado, muito preso no teste que a gente está fazendo e esquecer um pouco de pensar, né? Pensamento crítico de como que você deve interpretar a informação, de você ter um nível de ceticismo interessante a respeito tanto do que você estuda e lê, mas também sobre as coisas que você está fazendo, né? Ter um nível de questionamento para entender se aquela tua conclusão, a maneira como você está analisando o dado não pode estar dentro de algum viés ou alguma coisa do tipo. Então, eu vou recomendar um livro que, na verdade, é um livro que, para mim, é meio que uma ode à ciência, né? Que eu acho que é um livro que eu já dei esse livro para algumas pessoas e eu parei de dar porque eu já não lembro mais, tenho medo de dar 2 vezes para alguém. Tá bom. Sério. Tu tinha, várias cópias em casa, assim? Não, eu fui comprando. Beleza. Que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, né? Que é um livro bem interessante. Ele é um livro que está falando sobre as coisas que as pessoas acreditam sem evidência. E daí O Mundo Assombrado pelos Demônios é justamente isso, né? É o mundo que essas pessoas vivem, né? É o mundo que existem coisas que estão fora do ramo da ciência ali, né? Então é um livro que eu gosto bastante e ele é um livro que eu acredito que ajuda no pensamento crítico, né? E tem um outro livro que daí eu acho que já é um pouquinho mais... Eu tô com o livro na mão aqui, né? Esse outro livro também, né? Que é o Como Mentir com Estatística. Que é um livro divertido. Então, eu acho uma dica legal porque ele é um livro divertido. E ele fala de como você pode usar dados e informações de uma maneira enganosa, falando às vezes o contrário do que o dado diz, né? Então, ele é irônico, né? Como mentir com estatística não é um dado sobre como você deve usar esse livro para mentir usando estatística, mas é meio como você não ser enganado, né? Com estatística. Então, é um livro bem legal que eu recomendo. Eu também pensei em recomendar podcasts rivais teus. Quais? Tem um podcast muito bom, que é o Naruhodô. Tá. Que é com o Altair e... Altair, isso mesmo. Esqueci o nome. Eu também esqueci o nome. Perfeito. Esqueci o nome, mas beleza. E, cara, as pessoas mandam perguntas pra ele, perguntas interessantes, e ele vai na ciência do negócio e explica como que funciona. Então tem várias coisas de psicologia, de sociologia, que ele vai atrás para explicar. Então, é muito legal, eu recomendo muito. E o Altair também tem um canal, ele é um canal excelente para aprendizado técnico, que é o Cientística. Né? Que é Cientística, né? Cientística. Ele posta aulas que ele dá lá. E é difícil ter algum tema que você queira estudar que não tenha lá.
né? Quando Sim. a gente fala de estatísticas, de inferência estatística, essas coisas. Então, às vezes tem mais de uma aula, a mesma aula sobre o mesmo tema. Então, É bem muito legal e é super aprofundado. Jesus, é muito legal. É Ken Fujioka, acabei de pesquisar aqui. Ken Fujioka. Ken Fujioka e o Altair que fazem o Naruhodô. As aulas do Altair no YouTube são assim... São muito boas. São muito boas. São muito Pra boas. filosofia de ciência, filosofia de estatística, assim, no início, muito legal. Muito legal. Muito legal. Então, te ensina, assim... recomendo muito para todo mundo que tá ali numa carreira de People Analytics e quer aprender mais tecnicamente, pensamento crítico, né? Científico é um canal excelente. Cientística. Excelente. Boa. E algum curso, evento ou comunidade a mais aí pra recomendar? Tem alguma coisa que te vem à cabeça? Não precisa, essa tá? foi uma pergunta. Tá, assim, tem curso. Eu acho que tem vários. Tem vários. Curso formal, assim, eu fiz mestrado em economia, fiz um MBA, então recomendo. Eu recomendo, gostei, pra mim fez sentido. Mas, assim, tem vários cursos interessantes em plataformas de ensino, né? Então, por exemplo, análise de sobrevivência, eu fiz um curso na Coursera, muito bom. E também li um livro que era Análise de Sobrevivência Aplicada no R, que daí tem toda uma parte de derivação matemática também, tal, que é muito bom. Então, existem vários e vários cursos, né? Pensando em curso, eu vou repetir, na verdade, minha recomendação de canal. Assim, é muito difícil ter alguma técnica específica que você queira estudar que não tenha uma aula do Altair. Cientística, e é então. muito boa. Cientística. Legal. Pô, massa. Agora, Zenir, onde é que as pessoas podem te encontrar, acompanhar o teu trabalho, falar contigo sobre benchmark ou alguma outra coisa nesse sentido? As pessoas podem me procurar no LinkedIn. Não é difícil de achar. Eu acho que eu devo ser o único Zenir Mitchell. Assim, eu digo, acho assim, tem uma probabilidade baixíssima de existir outras. Certo. Então, pode me procurar no LinkedIn, me adicionar, me mandar perguntas, se quiser fazer benchmark. Não costumo divulgar muitas coisas, né? Então, não costumo postar coisas no LinkedIn, não tenho Instagram também. Uhum. Então, o melhor mesmo é conversar comigo, mandar uma mensagem ali no LinkedIn. Legal. Ou me mandar um e-mail também, zenir.mitma@gmail.com. O meu e-mail eu costumo acessar também. Pô, que e-mail, hein? Conseguiu um com teu nome, que louco. Não foi difícil. Cara, tu tem alguma mensagem final pra quem tá começando ou quer se especializar em People Analytics? Quem quer se especializar, eu recomendo estudar, né? Tanto por um curso formal ou pegando análises específicas e se aprofundar, né? Uhum. E para quem está começando, no sentido de começando People Analytics numa empresa, tentar fazer uma prova de valor para cliente interno o mais cedo possível. Perfeito. Né? Para você passar de uma área que está ali tentando mostrar alguma coisa para ser uma área procurada pelas demais áreas para ajudar a resolver um problema de negócio. Então, acho que é mostrar esse valor, né? Tem empresas que têm uma quantidade de dados muito grande, que precisa investir numa engenharia de dados primeiro. Uhum. E tem empresas menores que não precisam fazer isso, né? Que foi o caso que a gente fez na LD. Então, acho que também é atentar para isso, entender aonde que tem que realmente precisa postar as fichas. Assim. Às vezes, no começo, o problema não é a estrutura de dados, é você conseguir elaborar um indicador estratégico e acompanhar, é você conseguir ter um problema de negócio testável e daí criar o dado que você precisa ter. Legal, excelente. E para quem não trabalha com People Analytics e quer começar a trabalhar com People Analytics, alguma recomendação? Estudar. Eu acho que tem uma outra coisa que passa um pouco,
das recomendações que eu fiz, que talvez eu tenha esquecido, que eu acho que é importante, que é entender que psicologia é um negócio muito importante em People Analytics, né? Que não é só a análise do dado, né? Sim. Tem uma parte teórica ali. Eu não sou psicólogo. Talvez hoje eu até faria psicologia. Talvez um dia eu faça alguma coisa de psicologia também. Mas psicologia é o principal embasamento teórico das coisas que a gente estuda, né? Uhum. Então, se a pessoa está pensando, eu quero... Acho que é difícil uma pessoa no ensino médio pensar, eu quero trabalhar com People Analytics, né? Mas, esse podcast é para você. Psicologia pode ser um curso bastante interessante, né? E a parte... Legal. A parte estatística de psicologia, fundamental daí. Legal. Massa. Então tá, quero te agradecer, Zenir, por ter participado. Obrigado por estar aqui e conversar sobre esse tema. Obrigado por ter falado as coisas que tu falou. E obrigado a todo mundo que escutou o podcast. Alguma mensagem, Zenir, final aí pro pessoal? Só agradecer e se precisarem conversar, meu contato está à disposição. Perfeito. Valeu, gente. Esse foi o People Analytics na prática e até um próximo episódio. Obrigado por ouvir o People Analytics na prática. Se curtiu, compartilha com alguém que também vive ou quer saber mais sobre o universo de gestão de pessoas com dados. O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts e também no YouTube. A gente se encontra no próximo episódio.